Fala, galerinha! Galerinha, hoje nosso treinamento está quem é mais forte, gatilho ou tendência, galera? Eu falo ainda que a tendência não, perdão, a estrutura. Nós estamos aqui dando uma estudada hoje no mini índice, agora são 10h23. Eu fiz uma primeira gravação aqui e perdi ela, galera. Eu fiz com 17 contratos quando deu esse gatilho aqui, galera, ó. Tá vendo? Essa número 10 aqui. Quando ela deu esse gatilho e essa rompeu, eu fiz a minha entrada com o stop aqui abaixo dessa vela. Então eu levei esse stop. Perdi R$ 701. Aqui no meu canal, eu sempre venho batendo na tecla de estrutura com contextualização. Qual é a nossa meta hoje? É nós recuperar desses R$ 701 aqui que foi perdido por causa do gatilho. E qual que é a estrutura que nós temos? O mercado ele veio aqui, ó, nessa estrutura, vamos lá, armando uma estrutura de baixa, ó, ele armou essa estrutura aqui e confirmou ela aqui, ó. Beleza. A primeira perna da estrutura está feita. Quando é que ele vai perder essa estrutura que foi montada? Vamos lá. Vamos saber então primeiro quando que essa estrutura vai ser perdida. Bom, para montar essa estrutura, o mercado, ele precisa romper um topo e romper um fundo. Essa aqui, ó, é o primeiro topo que ele fez para dar continuidade na estrutura. Aqui é onde eu marquei. Ele precisa ficar acima daí. E ele precisa também agredir com força um fundo e superar esse fundo. Aonde que está esse fundo? Está aqui, ó. Tá vendo? Então, para mim, isso aqui é continuidade de estrutura de queda. Tá vendo, galera? Ele não rompeu. Então, será que gatilho é maior que estrutura? Eu estou um pouquinho atrasado aqui, mas vou fazer ainda assim, galera. Ó, estou fazendo aqui com 17 contratos. E o meu stop vai ficar onde? Galera, o meu stop ele não pode ficar nesse topo aqui agora. Ele tem que ficar acima da mínima, porque a mínima está muito perto, né? E é a única que pode defender essa entrada, porque a gente está fazendo aqui uma base. O que é mais forte? Um gatilho contra a tendência, né? Ou você entrar a favor da estrutura. Nota, galera, que nós temos um fundo aqui, ó. Veja, tem um fundo aqui, ó. Né? Então, ele também tentou estruturar uma alta. Sempre é bom lembrar disso, né? Ele tentou estruturar uma alta. Mas por que que eu vou a favor da estrutura, galera? Porque a estrutura, eu sempre bato na tecla, é maior que gatilho. Nós fizemos essa entrada aqui, deu ruim, galera. Deu 700 de perca. E agora nós estamos fazendo a leitura para a continuidade da estrutura. A estrutura que já veio, como eu disse para vocês. Ele precisa romper, para destruir a estrutura que já estava feita, ele precisa romper o topo anterior e agredir o próximo fundo com força, entendeu? Ou seja, a vela ela tem que vir, além de romper o fundo, esse topo anterior, ela tem que agredir esse fundo e ficar em cima. Se ela fica em cima, aí aquela estrutura de baixo ela foi desmontada. Então, qualquer gatilho de alta que dê sem agressão a esse fundo, ele não se torna um gatilho para mim, entendeu? Ele não se torna um gatilho para mim. O meu stop correto seria aqui, mas como a mínima é o próximo fundo, né? Eu não posso deixar aqui porque é como se eu estivesse deixando o meu stop no meio do caminho. Entendeu, galera? Ah, Antônio, qual que é o alvo? A prioridade primária aqui, galera, é a gente pegar R$ 700 para a gente tirar a perca da mão e fazer uma parcial e tentar sair lucrativo. A leitura está feita, mas ela está desenhando uma estrutura de alta, mas também está querendo confirmar uma baixa. Como que eu vou saber se esse mercado vai subir ou se ele vai descer? Vamos lá? Vamos lá na Petro. A Petro ela chegou em um fundo, tá vendo aqui? Se ela segurar nesse fundo e der um gatilho de alta, provavelmente o índice pode subir. Aonde que eu vou agora para me ver se ele está tendo força para essa ideia? Aqui no banco. Aqui a gente vê que o Bradesco, ela chegou na região do ajuste, chegou até com gatilho, né, com uma certa formação de estrutura no fundo desse ajuste, mas veio devolver para baixo.
Então, todas as leituras até o momento estão indicando que o índice vai descer um pouco. E o que mais vai confirmar para mim? Aqui no mini dólar. O mini dólar está vindo de um fundo, deixando muita região de briga aqui, né? Agredindo aqui as mínimas que ele veio descendo, mas ele está mostrando que quer subir pelo menos até a mínima da abertura. Isso pode fazer com que a gente saia lucrativo ou positivo aqui no dólar, no mini índice, tá vendo? A favor da estrutura e da contextualização, galera. Estrutura e contextualização. Nota que você vê o índice, quando ele veio naquela estrutura lá, ó, que ele veio cá, rompeu esse fundo, foi lá, rompeu, devolveu, aí ele veio cá, ó, tentou, buscou o topo de novo, devolveu, abriu essa vela rompendo o fundo das anteriores. Aqui, galera, ó, para mim já mostra para que serve a estrutura, entendeu, galera? Para mim, estrutura é maior do que gatilho. Mas agora, será que eu estou querendo dizer para vocês que gatilho ele não serve? Serve, galera. Gatilho serve sim. Quem sou eu? Sou louco de dizer que gatilhos? Não, porque eu também entro nas minhas transações através dos gatilhos. Por exemplo, galera, como eu estava explicando para vocês, eu entrei aqui um pouco atrasado. Ó. A entrada do gatilho, para mim, da continuidade de estrutura, era aqui. Ó. E se eu tivesse entrado aqui, eu já tinha pegado toda a dívida que o gatilho havia feito. Porque o gatilho foi contra a estrutura, galera. Entendeu? Contra a estrutura. Então aqui eu estou atrasado, mas se eu tivesse entrado aqui, onde essa vela veio, já teria dado gain fácil, fácil, fácil. Mas mesmo atrasado, eu ainda estou a favor da estrutura. Quando é que essa estrutura confirma para mim a queda? Ela confirma, galera, quando ela rompe a parte de baixo do fundo anterior, que é essa aqui, ó. Então, aonde que seria a minha parcial? A minha parcial, se eu quiser continuar na mão, seria quando ela rompe a 16. Rompeu a 16, faz uma parcial, protege e deixa chegar. Entendeu? Olha ela vindo aí igualzinha a gente falou. Ó. Vamos ver, rompeu muito rápido, galera. Eu estou conversando aqui, gravando, e acabei me perdendo aqui. Vamos lá. Vamos deixar aqui no jeito. Ó, vamos lá. Parcialzinho aqui, ó, de 50%, né? Vamos deixar só 8 contratos. Vamos esperar primeiro ficar no positivo aqui, galera, que nem ficou. Agora está no positivo. Vamos lá, estamos vendidos. Aqui, ó. Agora aqui sim, galera, ó. Olha aí, o que eu estou falando para vocês, ó. 9 contratos. Se ele voltar aqui, ó, nós já está positivo. Mas a ideia é nós lucrar em cima daquele danado do gatilho que atrapalhou nossa entrada. Galera, se você está começando day trade agora, presta muita atenção. Presta muita atenção sobre essas regiões que tá dando gatilho. Aqui, galera, ó. Aqui, galera, se você me acompanha nos outros vídeos, vocês vão ver que essa região aqui já é uma região de decisão. Porque, embora ele rompeu esse fundo, ele precisa terminar aqui. Mas o que o índice normalmente faz? O índice normalmente vem testar o topo da onde ele acabou de sair. Entendeu? Então, se eu ficar aqui quando a outra vela começar, eu estou no risco. Então, se eu quiser proteger o meu capital, sair com um lucro aqui, ou eu faço uma parcial e suspendo o stop, né? Que é o que eu mais sugiro para vocês. Olha só, vamos ver aqui, vamos fazer mais uma parcial aqui, ó. Fazendo mais essa parcial, ó. O que eu quero dizer para vocês, galera, é que independentemente de qualquer coisa, qualquer vencer o resultado aqui agora, independente, nós estamos com um saldo aqui de aproximadamente 100. Nós já recuperou dos 700, né? Então, o que a gente vai deixar aqui? Ó, apenas 100 de stop loss. Você está vendo aqui, galera, que isso aqui é o stop loss da mão? Mas dá uma olhada aqui, ó, do lado. Você está vendo que aqui em cima está 207, 200 positivo, aqui 288. Eu estou aqui com a média de R$ 100 de diferença no gain. Ou seja, se eu sair agora, o meu gain aqui, ó, ele estaria superior. Então eu me recuperei de um déficit, né? Eu me recuperei de um déficit, né? Da entrada do gatilho e fiquei positivo. Galera,
eu sempre vou estar fazendo esses vídeos aqui. Eu sei que muita gente não concorda em falar que gatilho, ele não serve. Galera, serve. Gatilho, ele serve principalmente para você que quer fazer um scalp. Dependendo da região que dá o gatilho, para scalp ele é muito bom. Mas para você sair positivo com banca muito pequena, porque scalp, galera, o que é o scalp? É você entrar com mão pesada, você pega 50 pontos e sai fora. 100 pontos sai fora. Eu, particularmente, acho muito arriscado essa forma de trade. Mas tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo isso. Mas eu defendo sempre a estrutura, galera. Para mim, a estrutura, ela mostra onde é o preço. Não precisa ficar aquele tanto de rabisco. Por quê? Porque você já sabe o que é uma estrutura. Galera, vamos começar a falar como trade. Essa região aqui, ó, faltando 1 minuto, é uma região de decisão. Eu estou com 3 contratos. Ó, eu estou com, com R$ 201 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou lucrar com um contrato mais um pouco. Ó, como eu disse para vocês. Ô, galera, em vez de eu lucrar, eu fiz foi zerar a boleta. Acabei foi zerando aqui, ó. Foi sem querer, galera. Era para continuar com 2. Vamos dar continuidade com 2 aqui, galera. Ó, vamos dar continuidade com 2 aqui, mas se você estiver acompanhando aí, era para continuar com 2 aqui, ó, né? Mas vamos continuar. O stop vai continuar na onde estava ali, ó. Só que aí ficou ruim, né, galera? Aí ficou ruim, não ficou legal não. E aí não ficou legal não, né? Eu quero dar continuidade para mostrar para vocês aqui a diferença da estrutura. Mas eu fui cancelado. Olha, já aconteceu isso com vocês? Deixa aí para mim aqui nos comentários. De você querer fazer uma parcial e você zera a posição. Isso aí é muito normal, principalmente para quem está começando. Mas é isso aí, galera. Ó, não dá erro, entendeu? Não dá erro. Estrutura, para mim, ela é maior do que gatilho, sim. Viu, galera? Agora aqui, ó, será que vai confirmar mais uma vez essa perna de estrutura sem testar lá? Galera, aqui é um fundo, viu só que acabou de ser rompido. O que você precisa saber? O que está acontecendo na Petro? A Petro quer subir. Se o Bradesco estiver querendo subir, não está querendo subir, tá vendo? Será que a Petro sozinha vai ter força para levar lá em cima? Pode, já teve dia que ela fez isso. Então vamos lá, vamos ver se o dólar ainda está em alta. Então isso mostra para nós que o índice pode não ter força para romper esse fundo aqui, ó, porque ele não tem ninguém apoiando ele, entendeu? Então você precisa contextualizar o que está acontecendo no mercado. Olha só, galera, ó, em estrutura e olha aqui, tendência, olha aí, a estrutura a favor da tendência. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Galera, eu vou tirar aqui só para tirar essas informações do quadro para me explicar para vocês. Mas se stopar aqui, tudo bem, viu, galera? Vocês sabem que já está aqui com stop aqui, ó. Vamos pôr um stopzinho aqui, diminuir a mão e pôr um stopzinho aqui só por precaução, para não incentivar vocês a fazer nada errado depois. Ó, vamos lá, aqui, só para, ó, vamos pôr um stopzinho aqui maiorzinho para sair aqui da nossa tela aqui para explicar bem. Galera, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Para aqueles que leem gatilho, a região dessa mão aqui, ó, tá vendo? Dessa número 10, olha que região legal, 688. Para trás, lá tem histórico de resistência aqui, galera. Então, assim, quem fez compra aqui, para mim, ele não errou, entendeu? Porque é o trade dele, para mim ele não errou. Mas a questão é, entre errar e ser assertivo, tem uma diferença, galera. Porque às vezes você faz uma leitura correta, mas essa leitura vai te deixar assertivo, vai te deixar no game, entendeu, galera? Essa aqui é a questão, entendeu? Será que mesmo que você faz a leitura correta, ela vai te deixar no game? Então aqui, gatilho, a gente simulou com 17 contratos, levou uma tapada bem aqui no fundo, depois ele foi lá, testou, não confirmou a quebra de estrutura, tentou ir lá de novo, não confirmou, aqui seria a entrada correta, provavelmente teria ganhado o dobro do que foi perdido lá no gatilho. Então, galera, você precisa contextualizar antes de você entrar numa mão. Tem um gatilho aqui, mas esse gatilho, ele vai me dar retorno?
Como que você sabe se vai te dar retorno? Você precisa, galera, esse vídeo está ficando grande demais, mas você precisa contextualizar os pontos de parada. Eu tinha aqui uma região de milhar, e poucos pontos acima, eu já teria aqui a mínima do dia. Então eu tenho aqui alguns pontos de parada. E esses pontos de parada, ele costuma ser obedecido, galera. Então, eu entrei em um gatilho numa região que ele não valia nada. Entendeu? Agora, se eu quisesse fazer um scalp, vamos lá, nesse rompimento aqui, ó, ele rompeu no 177,962. Galera, seja bem criterioso. Você compraria aqui no fundo de uma milhar? Galera, a região de milhar é muito forte, onde estão os vendedores ou os compradores, de acordo com onde ele para. Então, galera, o mais coerente é ver a estrutura do preço e seguir a estrutura. Pega um gatilho aqui em cima, lucra sua perna e tchau, benção. Aqui, por exemplo, ó, já era para mim ter saído, né, galera? Mas lucrativo, mas eu zerei lá aquela hora. Vamos sair aqui dessa mão. Fez uma compra aqui sem eu querer. Vamos zerar aqui, porque aqui não é região de compra também não, galera. Mas vamos lá, galera. Não é região de compra até o momento, viu, galera? Eu preciso de contextualizar. Por mais que ele dê um gatilho aqui, ó, mas olha só, a Petro, ela não está confirmando o gatilho de compra. O banco não está confirmando nenhuma alta ainda. A vela não terminou, entendeu? E o dólar ainda está em alta. Então, dificilmente o índice vai segurar essa alta aqui. Galera, é isso aí. Hoje eu fiz o vídeo para vocês no dia 22/5 às 10h40. Vai ser postado agora aí para vocês. Será que gatilho é maior do que estrutura?